Então, pessoal, dando continuidade, né, à nossa discussão, da tabela de recursos e usos que nós apresentamos ontem, nós podemos agora fazer uma grande síntese, né, mostrando a equivalência das três formas de calcular o PIB. Tá? Primeiro, a abordagem do valor adicionado à ótica da produção. Né? Lembrando como é que a gente procede. Primeiro, nós fazemos o levantamento do valor bruto da produção das atividades econômicas, dos diversos setores, e somamos, né, todos eles. Para 2019, no caso do Brasil, esse número resultou num total de 12 trilhões 741 bilhões e 800 milhões de reais. Né? Para evitar o problema da chamada dupla contagem, uma vez que no preço final, né, dos produtos, bens e serviços, né, que são vendidos, né, pelas empresas nas diversas atividades, está embutido o preço dos insumos que foram consumidos durante o próprio processo produtivo. Nós precisamos fazer, então, a subtração do consumo intermediário realizado na atividade produtiva. Como nós vimos na tabela de usos, né, somando, né, o total do consumo intermediário de todas as atividades, nós chegamos no valor de 6 trilhões de reais, 385 bilhões e 100 milhões. A subtração nos entrega, então, esse primeiro número, né, que já é uma aproximação importante aqui para o número final do PIB, né, que nós chamamos o valor adicionado bruto, né, em cada uma das atividades, somando, né, o que foi realizado em todas as atividades. E lembrando, né, que os preços que estão sendo considerados aqui são os preços recebidos pelas empresas, pelos produtores. Né? Esse total nos deu 6 trilhões 356 bilhões e 700 milhões de reais para a economia brasileira como um todo no ano de 2019. Para trazer os preços recebidos pelos produtores para os preços pagos pelos consumidores, nós precisamos fazer o ajuste, considerando o total dos impostos indiretos líquidos de subsídios que incidem sobre produtos. Como nós vimos na tabela de recursos, né, esse total foi de 1 trilhão 32 bilhões e 500 milhões de reais. É da soma, né, do valor adicionado bruto com os impostos indiretos que incidem sobre os produtos que nós obtemos, então, o número para o PIB da economia brasileira pela ótica da produção. 7 trilhões 389 bilhões e 100 milhões de reais no ano de 2019. Ok, agora vamos considerar a abordagem da renda no mercado de fatores. Os trabalhadores estão sendo remunerados, os trabalhadores contratados para que essa produção aconteça foram remunerados, os proprietários do capital, da terra, também foram, né? E a soma das remunerações do trabalho, 3 trilhões 217 bilhões 700 milhões de reais, com o que nós chamamos de rendimento misto bruto. Como vimos na aula passada, rendimento misto bruto se refere à renda obtida por trabalhadores que operam por conta própria, que são também os proprietários dos ativos de capital utilizados no processo produtivo. Então, podem ser pequenos proprietários rurais que tocam, né, a sua produção no regime familiar, como podem ser também trabalhadores urbanos, né, como taxista, que opera o seu próprio táxi, né, utiliza o seu próprio carro. A parte da renda do trabalho, a parte da renda do capital, a gente não consegue separar, por isso que chamamos rendimento misto bruto. 617 bilhões e 600 milhões foi o total relativo ao rendimento misto bruto da economia brasileira no ano de 2019. Depois nós temos o excedente operacional bruto,
a renda que é derivada da propriedade, seja da terra, seja do capital, 2 trilhões 430 bilhões e 300 milhões de reais. Daí nós também chegamos, da mesma forma que tínhamos conseguido pela ótica da produção, ao valor adicionado bruto de todas as atividades, o mesmo número que a gente obteve lá em cima, 6 trilhões 356 bilhões e 700 milhões de reais. Somados aos impostos indiretos que incidem sobre os produtos, nós temos o mesmo número final para o PIB da economia brasileira, calculado agora pela ótica da renda. E, por último, nós temos a abordagem da demanda final, ótica do gasto. Aqui nós vamos considerar todas as despesas que foram realizadas pelos agentes econômicos, sejam famílias, seja o próprio governo, sejam as empresas, durante um determinado período de tempo, no caso, durante o ano de 2019, na economia brasileira. Consumo final de bens e serviços pelas famílias e pelas instituições sem fins lucrativos, serviço das famílias, foi calculado em 4 trilhões 813 bilhões e 600 milhões de reais no ano de 2019. Somado com o total das compras, seja produtos intermediários, seja o pagamento da remuneração do trabalho dos servidores públicos, seja o que a gente chama do consumo de capital, o gasto necessário para a manutenção do capital sob controle da administração pública. O total desses gastos foi de 1 trilhão 476 bilhões e 600 milhões de reais no ano de 2019. Então, essa é a parte que nós chamamos de consumo final do governo. A formação bruta de capital fixo diz respeito aos investimentos produtivos, que foram realizados ao longo de um determinado período. Somada com a variação de estoque, isso nos dá o total de 1 trilhão 146 bilhões e 600 milhões de reais no ano de 2019. Somado com o total das exportações, que são as compras realizadas por residentes fora do Brasil, da produção feita aqui em território nacional, nós temos o total de 1 trilhão 43 bilhões e 600 milhões de reais, que eu preciso subtrair das importações para evitar dupla contagem, ou seja, essa despesa final que foi considerada, seja das famílias, do governo ou das empresas com ritmo produtivo, ela é realizada sobre a produção realizada internamente, domesticamente, mas também diz respeito ao que foi comprado do resto do mundo. Então, para evitar uma dupla contagem, eu preciso subtrair o valor das importações de bens e serviços. E aqui, independente da importação ter acontecido da matéria-prima, do insumo, uma parte ainda intermediária da produção, ou de se tratar de um bem final, de qualquer maneira, seria um caso de dupla contagem que precisa ser corrigido. Por isso, a gente subtrai o valor das importações. E o resultado final é exatamente o mesmo. Também por essa ótica, nós chegamos ao valor do PIB a preço de consumidor, 7 trilhões 389 bilhões e 100 milhões de reais.